Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 6. Talvez eu devesse ter sido sutil sobre minha entrada na base da raiz, mas naquele ponto, eu estava muito além de me importar quando usei liberação de terra, escavação de túnel para abrir um caminho diretamente para a base antes de avançar. Era óbvio que Danzo esperava algum tipo de retaliação, pela quantidade de shinobis da raiz ocupando a base, mas ele claramente não estava me esperando com meu Susanoo, parcialmente manifestado com o apoio do Sandaime Okage e 8 membros ativos da Anbu. Eu nem sequer parei quando usei o Kodashi da minha Susanoo para cortar os membros da raiz que tentaram me impedir enquanto eu continuava a percorrer a base para garantir a segurança do membro do meu clã. Admito que fiquei surpreso quando encontrei Danzo sozinho, em uma câmara bastante grande. Você está realmente aqui? Eu questionei, um sorriso aparecendo em meu rosto enquanto eu estava na frente dele, a luta atrás de mim deixando claro que a raiz estava tentando manter o resto do grupo atacante afastado. Bem, obrigado por tornar mais fácil encontrar e matar você. Eu ficaria curioso para saber como você encontrou este local, respondeu Danzo enquanto olhava para mim com o olho descoberto. Mas não importa, você não viverá além disso, e eu colocarei seus olhos em uso em Konoha. Rosnei para ele com raiva, o chakra azul claro balançando ao meu redor descontroladamente antes de me acalmar. Essa é a coisa que você nunca viu, eu gritei para ele enquanto tirava meu próprio Kodashi. Eu sirvo Konoha lealmente. Vocês Uchiha não servem ninguém além de si mesmos, Danzo respondeu, me fazendo rosnar. Chega, vou lhe dar uma chance de se render, pelo bem de Sarutobi-sama, eu disse a ele com uma voz cuidadosamente controlada. Pegue se quiser viver. A resposta de Danzo foi disparar uma rajada de vento em mim que bloqueei com um braço esquelético do meu Susanoo. Muito bem então. Alerta de missão obrigatório. Mate Danzo e recupere Saeko Uchiha de sua base. Recompensa. Dissolução da raiz. Danzo Shimura nível 65. Pontos de vida, 8.000. Pontos de chakra, 10.000. Ah, isso seria divertido para mim. Eu caí no chão enquanto circulava para o lado dele com Inaba cintilação e cortado no pescoço de Danzo para tentar acabar com isso rapidamente, apenas para o homem bloquear meu ataque com sua bengala. Continuei meu movimento e me virei para chutá-lo com o pé de salto alto, forçando-o a se esquivar para fora do caminho. Uma carranca profunda no rosto quando ele estendeu a mão e rasgou as bandagens de sua cabeça para mostrar o Sharingan descansando ali. Acho que é o olho de Shizui, comentei enquanto ele mudava para sua forma de Mangekyou e senti um leve puxão no fundo da minha mente antes de descartá-lo. Eu ataquei-o novamente recusando-me a permitir que ele escapasse enquanto ativava fluxo de chakra. Bisturi de chakra? Fluxo de chakra, bisturi de chakra, corte único. Anunciei enquanto fazia um ataque horizontal contra ele enquanto a lâmina se estendia por uns bons 1,5 metro, forçando-o a se abaixar para evitá-lo antes que meu pé fizesse contato com seu rosto. Por que não está funcionando? Ele rosnou quando senti um puxão no fundo da minha mente novamente. Por que você não está desistindo? Eu pisquei. Ah, foi isso que foi o puxão. Ele estava tentando usar Koto Amatsukami em mim para me colocar sob seu domínio. Comecei a rir quando percebi o que estava acontecendo. Uma risada que estava se tornando uma gargalhada. Porque meus olhos não são normais, Mangekyou, eu disse a ele enquanto comecei a caminhar em sua direção. Eles são o eterno Mangekyou Sharingan, os mesmos olhos que Madara alcançou antes de Konogakakure ser formado, a prova do amor do meu irmão por mim. Um único Mangekyou implantado não consegue superar meus olhos. Danzo rosnou quando uma espada de vento ganhou vida em suas mãos enquanto ele bloqueava minha espada. Eu sabia que você tinha muita fome de poder para ser confiável. Ele rosnou quando eu me afastei e comecei a atacá-lo de diferentes ângulos, forçando-o a gastar mais chakra para manter seu Sharingan descoberto. Você está planejando usurpar a posição do Okage. Eu bufei de tanto rir quando consegui acertar um golpe em seu braço direito, fazendo-o cair frouxamente na tipóia enquanto eu cortava os músculos. Por favor, já estou ocupado o suficiente com o que sobrou do meu clã, eu disse a ele enquanto me esquivava de uma lâmina de vento e saltava alguns passos para trás. Além disso, eu não acho que seria um bom Okage, tudo dito e feito. Além disso, Naruto-kun disse que queria tirar o chapéu de Sarutobi-sama quando ele fosse forte o suficiente, então que tipo de irmã eu seria? Se eu estivesse no caminho disso? A arma. Danzo rosnou enquanto disparava rajadas de ar que eu simplesmente desviei do caminho. Tolice, veja o que Agura está fazendo em Mizuno Kuni. É melhor deixar as armas assim, elas não são humanas. Bem, lá se vai meu autocontrole. O que foi isso, Shimura? Rosnei enquanto meu Mangekyou latejava em resposta à minha raiva. Você acabou de sugerir que meu irmão mais novo não é humano? Eu não o deixei responder enquanto cuspi uma liberação de fogo, aniquilação da grande chama, sem selo que posso ter bombeado chakra demais. Considerando que a sala inteira foi subitamente inundada de fogo, fato legal, pedra pode queimar quando está aquecido o suficiente. Sinceramente, pensei que você era excessivamente zeloso, admiti enquanto caminhava através de minhas próprias chamas, protegido por meu Susanoo. Mas eu estava errado, você é simplesmente um idiota, e pelo menos se eu fosse nomeado Okage, seria melhor nisso do que você. Ouvi Danzo rugir de raiva quando uma grande nuvem de fumaça anunciou a chegada de seu Baku convocado que bufou as chamas. Levantei a sobrancelha em resposta. Ele realmente não conseguia pensar que isso seria o suficiente para me derrotar, não é? Aparentemente ele fez isso quando a criatura elefante começou a tentar me sugar em sua boca enquanto eu permanecia enraizado no lugar com aplicação generosa de chakra em meus pés.
Sabe, você me preparou perfeitamente, comentei enquanto ativava a Kamiona Nail, sem nem me preocupar com o Lame no Kishashi, com o Baku tentando sugar tudo. Os 7 dobrados, liberação de fogo, grande chama aniquilação, sendo sugado pela boca do Baku antes de ser rejeitado à força pelas provavelmente dolorosas queimaduras internas que estava sofrendo. Quer tentar novamente para um rio? Eu provoquei o agora enfurecido Danzo que aparentemente estava tentando usar Amaterasu, com o quão duro ele estava olhando para mim. Sério, isso é muito triste. Eu cresci ouvindo como você era igual ao Sarutobi-sama. Agora, tudo que vejo diante de mim é um velho patético que não percebe, ou se recusa a perceber, que seu jeito nunca foi vai trabalhar. Eu balancei minha cabeça enquanto mais do meu Susanoo O se manifestava, mudando para sua forma camuflada. Tobirama Senju-sama ficaria desapontado com você, anunciei friamente, interrompendo sua resposta quando ele foi subitamente esfaqueado por Amenonuoku. Mas fique tranquilo, continuarei protegendo Konogakakure e seu povo como sempre fiz. Meus olhos se arregalaram quando seu corpo ensanguentado desapareceu de vista antes que ele aparecesse atrás de mim com uma lâmina de vento na mão. Não, devo proteger Konoha e garantir seu lugar acima de todos. Ele gritou de raiva, a espada se aproximando antes de ser repentinamente parada por uma massa de lanças de terra subindo do chão e crivando o corpo de Danzo. E se nós de Konoha não desejarmos ser governantes? Eu perguntei a ele enquanto levava o Susanoo O mais longe, permitindo que a capa desaparecesse para revelar uma figura totalmente feminina com asas extensas e um rosto semelhante ao de um tengu enquanto pairava sobre ele. Susanoo O, manifestação completa, eu disse a ele enquanto seu único olho erguia-se em choque enquanto a figura dominava a sala. O olho de Shizui desbotando em um branco leitoso enquanto Izanagi cobrava seu preço. Adeus, Danzo Shimura, traidor de Konogakakure. Seu grito foi silenciado por Amenonuoku quando ele separou sua cabeça de seu corpo antes que eu soltasse um suspiro e permitisse que a manifestação fosse descartada. Eu nem sequer dei uma segunda olhada no corpo quando me virei e comecei a caminhar em direção ao meu membro do clã capturado. O resto da missão transcorreu sem problemas, especialmente depois que Danzo foi morto e quaisquer selos que ele colocou em seus membros foram anulados. Felizmente foi decidido que muitos dos mais jovens poderiam simplesmente ser trazidos para a academia para reciclagem, enquanto muitos dos mais velhos foram levados pela Ambu. Eu não tinha certeza do motivo, mas não me importei muito quando levei Saeko-chan para casa, para seus pais, que estavam fora de si de alívio e foram recebidos pelo sempre alegre Naruto-kun e aliviado por Sasuke-kun quando entrei. Nossa casa. Por eles, pelo clã e pela aldeia, eliminarei qualquer um que vier atrás deles. Afinal, o que mais uma irmã mais velha Kunoichi poderia fazer por seus irmãos mais novos? Se alguém perguntasse ao Sandai Mitsushikage se ele já havia cometido algum erro em público, rapidamente receberia uma resposta verbal contundente antes de ser mandado se foder. Mas se você perguntasse em particular, e fosse um amigo, ele comentaria que um de seus erros mais prolíficos seria o manejo do cessar-fogo com Konoha no final da Terceira Guerra. Ele admitiria que deixou suas emoções tomarem conta dele quando fez ameaças à jovem Uchiha que havia sido trazida pelo Sandai Okage e pelo assassino. Ele até admitiria que achou a resposta dela engraçada quando conseguiu se acalmar e nunca planejou enviar assassinos em sua direção. Não que ele derramasse uma lágrima se ela morresse. É claro que ele mandou seus espiões ficarem de olho nela desde então. Era bastante óbvio que o velho macaco a estava preparando para alguma coisa se a tivesse trazido junto para a assinatura do tratado. As coisas ficaram um pouco mais claras quando ela foi descoberta como um dos guarda-costas pessoais do assassino e estava ao lado dele quase constantemente. Foi nessa época que ele recebeu sua primeira carta dela, para o Tsushikage Sandaime. Embora eu não tenha certeza se você enviou aqueles assassinos para mim ou se eles estavam simplesmente atrás de minha recompensa. Eles foram bastante rudes com sua resposta quando pedi esclarecimentos. Decidi errar por excesso de cautela e mandar enviá-los para você como prometido. Se não forem de um dos seus, peço desculpas pelo erro. Sinceramente. Yuriko Uchiha. Junto com a carta veio um pequeno pacote que continha um conjunto de sacos de bronze e um conjunto de ovários, colocados dentro de uma caixa de vidro feita profissionalmente. Ele ficou tão surpreso com isso que não conseguiu conter as gargalhadas devido à audácia da garota em realmente seguir em frente. É verdade que ele não enviou nenhum assassino atrás dela ou de qualquer outra pessoa em Konoha, e uma rápida investigação lhe disse que era um grupo de Chunin que estava de licença na última semana. Na verdade, ele colocou o pequeno display em frente à sua mesa porque ele arrancava uma risada dele toda vez que olhava para ele e para ser educado. Ele até escreveu uma carta para ela agradecendo por lidar com um bando de idiotas e enviou a ela uma recompensa por cerca de um ninja desaparecido de classificação C. A carta de resposta continha um agradecimento muito simpático. Polidez tão rara hoje em dia entre a geração mais jovem. A missiva que ele recebeu era um conjunto singular de bolas de bronze de outro assassino, não autorizado, que ela havia encontrado durante uma missão, com outra carta educada explicando as circunstâncias. Depois de colocar o novo conjunto com o antigo, ele escreveu uma resposta educada agradecendo-lhe por lidar com outro idiota. Assim, ele ficou bastante surpreso quando, na próxima vez que recebeu uma carta dela, descobriu que um idiota um tanto suicida havia decidido tentar levá-la como refém. Uma criança loira que ele tinha 75% de certeza que era filho do assassino. Não que ele fosse fazer algo a respeito, era uma guerra. Claro que ele usaria aquele maldito jutsu de teletransporte se tivesse oportunidade. Onoki teria fez o mesmo em troca, tendo metade da chance. De qualquer forma, ele enviou um pedido de desculpas a ela pelas ações de seu ex-shinobi, e ofereceu suas condolências pela perda do Yondaime e de sua esposa. Ele pode não ter gostado do homem, mas poderia respeitá-lo, antes de desejar sorte a ela com aumentando sua carga.
Ele colocou o resultado um tanto horrível do que ela fez com o órgão sexual do homem em exibição para servir como um aviso para as pessoas que ficavam com ele. A carta-resposta era agradecida e incluía a impressão da mão de um bebê, provavelmente a de seu pupilo. Alguns anos depois, seu estranho amigo por correspondência enviou-lhe um pergaminho contendo o corpo de um de seus ninjas desaparecidos com uma carta elogiando o homem por sua habilidade, força e educação, além de um pedido para enterrar o homem em sua terra natal. É claro que o corpo mostrou sinais de investigação para quaisquer segredos que pudesse fornecer, o que não era completamente inesperado, considerando que todas as nações faziam o mesmo com qualquer ninja desaparecido estrangeiro que capturassem. Mas ele ainda concordou com o pedido educado dela e enterrou o homem ao lado de sua família em uma sepultura sem identificação. Ele quase explodiu quando soube da tentativa estúpida do Yondaime Raikage de adquirir o Byakugan sequestrando a herdeira do clã enquanto eles estavam em Konogakakuri como convidados para assinar um tratado de paz com a referida vila. Ele havia enviado uma carta para um idiota atrevido e musculoso afirmando, em termos inequívocos, que se houvesse guerra, ele ficaria tentado a ficar do lado de Konoha nesta. Quando ele ouviu falar sobre o massacre de seu clã por um dos seus e sua subsequente promoção a chefe do clã, ele sentiu necessidade de enviar-lhe uma carta parabenizando-a por sua promoção e suas condolências pela morte de seu clã. A resposta que ela tinha enviada foi bastante breve, mas ainda assim educada como sempre, quando ela agradeceu por suas amáveis palavras. E isso trouxe até hoje, considerando algo bastante surpreendente até para ele mesmo, um tratado de paz com Konoha. A comunicação que ele compartilhou com o novo chefe do clã Uchiha lhe deu a ideia, e ele estava apenas um pouco relutante em admitir que era uma boa ideia, já que embora eles tenham um passado sangrento um com o outro, sempre se pode contar com Konoha para defender seu passado, acordos e tratados e manteve sua palavra. Como perdeu o respeito após a tentativa de subverter a assinatura de um tratado de paz? Sim, eles eram shinobi, mas dificilmente alguém conseguiria trabalho se o cliente sempre esperasse ser apunhalado pelas costas por quem eles contrataram. Kerigakuri o deixou nervoso, especialmente desde que Yondaime começou sua campanha genocida. Ele sempre sentiu que Tsunagakuri era fraco, especialmente para uma das 5 grandes nações, o que os deixou de fora para um tratado em sua opinião. Então restavam os abraçadores de árvores que colocavam ênfase na qualidade e no trabalho em equipe em detrimento da quantidade. Além disso, eles estavam brigando uns com os outros há gerações, e se pudessem realmente deixar de lado suas diferenças, então quem sabe o que poderiam realizar? Assim, embora houvesse algumas vozes de descontentamento com a sua proposta e o seu raciocínio, o seu conselho de conselheiros, cada um selecionado cuidadosamente pela sua lealdade, ao mesmo tempo que se certificava de que não eram simples sim homens para obter favores, concordou com a sua avaliação e ele começou a redigir uma carta diplomática a ser enviada ao velho macaco. Eu sorri para um dos instrutores Chunin da academia enquanto era conduzido pelos corredores da referida academia, indo para a sala de aula dos meus irmãos mais novos. Felizmente não por Naruto-kun e Sasuke-kun terem sido pegos em flagrante em outra pegadinha. Sério, pensei que os tivesse ensinado melhor do que isso, sendo pego durante a preparação, erro de novato. Soltei uma pequena risada enquanto caminhava pelos corredores com uma facilidade que vinha de saber que Danzo estava morto e enterrado há um mês e não retornaria tão cedo. Então, com o advento do Iryojutsu, muitas de nossas práticas no campo de batalha mudaram devido à capacidade de cuidar dos indivíduos mais gravemente feridos ali mesmo no campo de batalha, disse Iruka-san enquanto me aproximava da sala de aula que pretendia. Felizmente, alguém com muito mais conhecimento concordou em entrar e falar sobre isso com todos vocês. Tomando isso como minha deixa para entrar, abri a porta da sala de aula. Nei-chan! 2 vozes gritaram em estéreo quando entrei, me fazendo sorrir para onde meus 2 irmãos mais novos estavam sentados perto da parte de trás ao lado de Hinata-chan. Olá, Naruto-kun, Sasuke-kun. Eu os cumprimentei alegremente, acenando para eles enquanto os outros alunos olhavam para ela. E olá para você, Iruka-san. Obrigado por ter vindo, Yuriko-sama. Iruka respondeu respeitosamente, inclinando a cabeça para ela. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem Yuriko-sama aqui como a atual chefe do clã Uchiha, mas ela também é uma Irionin muito conhecida, considerada por muitos igual a Tsunade-sama. Bem, eu não sei sobre isso, respondi modestamente, sorrindo para ele, mesmo sentindo uma pontada de irritação dentro de mim. A única coisa que passei a odiar foi ser comparada a Tsunade, não me entenda mal, eu respeito a habilidade dela, é a atitude dela que me irrita sim. É trágico que seu irmão e amante tenha morrido, mas ela não é a única alguém que perdeu entes queridos na guerra e ainda assim foi autorizada a fugir sem recompensa? E isso sem dizer nada sobre suas malditas regras de ser um Irionin, não ter permissão para lutar a menos que tenhamos dominado uma de suas técnicas. Porra, que... Eu não iria ficar para trás e ver meus amigos serem atacados e não fazer nada. Eu sou uma maldita Kunoichi antes de ser uma Irionin. Tirando esses pensamentos da minha cabeça, concentrei-me novamente na aula diante de mim. Os Irionin já existem há algum tempo, mas foi apenas nas últimas gerações que seu papel começou a mudar para permitir mais apoio na linha de frente. Em vez do apoio traseiro que costumávamos fornecer, expliquei à turma. Especificamente 2 jutsu, a palma mística, minha mão direita se iluminou com chakra verde. E o bisturi de chakra, ponto. Minha mão esquerda desenvolveu uma aura azul de aparência nítida. A palma mística nos permitiu curar nossos aliados no campo em vez de precisarmos trazê-los de volta para uma sala de operação. O bisturi de chakra, por outro lado, era essencialmente uma multiferramenta de Irionin, nos permite operar sem a necessidade de ferramentas, e nos deu uma arma para usar em combate. Sim,
Nei-chan, você é famosa por isso. Naruto-kun gritou alegremente, arrancando uma risada minha em resposta quando permiti que os dois jutsus se dispersassem. Isso é verdade, sou chamado de espada bisturi de Konoha por esse motivo, comentei divertido. Principalmente porque combinei o bisturi de chakra com fluxo de chakra, para permitir que meu Kodashi suportasse as propriedades do bisturi de chakra. Ponto. O que é fluxo de chakra? Uma das crianças perto de trás questionou, me fazendo piscar de surpresa e me virar para Iruka. Você ainda não os ensinou sobre isso? Perguntei a Iruka-san, relembrando minhas próprias lições durante meu tempo na academia. Foi retirado do currículo depois da guerra, Iruka-san explicou com uma risada fraca, fazendo com que eu piscasse lentamente em resposta. Muitas crianças civis estavam tendo dificuldades com isso, então foi removido para permitir mais graduados? Por que eles teriam dificuldade com isso? Contanto que completassem o exercício andar na árvore, eles não deveriam ter problemas com isso, apontei. Essa foi uma das primeiras coisas que me lembro de ter aprendido na academia. Iruka-san estremeceu em resposta. Foi decidido que seria muito perigoso para as crianças aprenderem isso na academia, então isso também foi removido, ele respondeu, estremecendo novamente enquanto eu o encarava com um olhar inexpressivo. O que? Eu perguntei sem rodeios. Sério, por quê? Muito perigoso? Jogamos objetos pontiagudos todos os dias, como aprender a caminhar na árvore pode ser mais perigoso do que aprender as melhores maneiras de eliminar uma sentinela. Iruka-san soltou uma tosse fraca quando algo se contorceu dentro de mim e eu gemi. Você está ensinando a eles os pontos vitais de um corpo, certo? Eu perguntei a ele suplicante. Eu sei que minha educação foi apressada, mas isso ainda está no currículo, certo? Bem, alguns dos pais civis estavam reclamando e Iruka-san começou apenas a se interromper enquanto meus olhos endureciam. Desculpe, vou ter que interromper isso, respondi enquanto me movia para a porta. Eu tenho que falar com Okage-sama sobre isso. Certo, Iruka-san gaguejou, parecendo estar se perguntando se cometeu um grande erro. Naruto-kun, Sasuke-kun, vou querer ver suas anotações mais tarde, anunciei ao sair da sala. Uma expressão fumegante em meu rosto quando comecei a me dirigir à torre do Okage para conversar com Sarutobi-sama. Tive que esperar um pouco até Sarutobi-sama terminar uma reunião em que ele estava antes que eu pudesse entrar para vê-lo. O venerável líder sorrindo quando entrei. Yuriko-chan, como posso te ajudar hoje? Ele me perguntou calorosamente. Você sabe o que eles estão fazendo na academia? Eu perguntei a ele enquanto estava diante dele. Eles destruíram o programa para torná-lo mais adequado para crianças. O que você está falando? Sarutobi-sama questionou. Lembro-me de algumas revisões feitas no currículo para economizar algum dinheiro, mas nada parecido com o que você está dizendo. Eles removeram o exercício andar na árvore, treinando em fluxo de chakra. Eles até removeram o ensino aos alunos das partes críticas do corpo humano. Falei enquanto comecei a andar. Quem sabe o que mais eles removeram? E se eles removeram o programa de sangria que nos habituou a matar? Sarutobi-sama franziu a testa enquanto me ouvia reclamar e gesticulou para que um ambu o atendesse. Investigue isso, ele instruiu o ambu de cabelos roxos e máscara de gato. Relate-me assim que souber de algo importante. Soltei um suspiro de alívio quando o ambu assentiu e saltou para seguir suas ordens. Obrigado por me ouvir, Sarutobi-sama, eu disse agradecido enquanto cedia um pouco. Talvez eu esteja sendo um pouco paranoico, mas essas crianças são a próxima geração. Sarutobi-sama concordou com a cabeça. E se alguém está tentando sabotá-los, então é melhor ficar paranoico do que ver eles morrerem por falta de conhecimento. Não é com as crianças do clã que estou preocupado, admiti com um suspiro enquanto desabava em uma cadeira em frente ao meu líder. Caramba, eu já comecei Sasuke-kun e Naruto-kun na escalada em árvores. São as crianças civis ou órfãs que estou preocupado. Elas constituem metade de nossas forças permanentes, e se estiverem aleijadas? Eu parei com um olhar sombrio quando Sarutobi-sama concordou com a cabeça. De fato, se há alguém sabotando a academia, isso levanta várias questões incomodas, ele concordou com a cabeça. Poderia ser Orochimaru? Eu questionei, estremecendo ao me lembrar de ter ajudado a limpar um de seus laboratórios, depois que Minato-sama assumiu o poder e o Sannin Cobra se tornou muito menos sutil em seus experimentos. Sarutobi-sama pareceu envelhecer com a minha sugestão enquanto cedeu diante de mim. Uma possibilidade muito provável, infelizmente ele concordou com a cabeça. E duvido que ele hesitaria em vender a informação neste momento. Concordei com a cabeça enquanto esfregava os olhos. Quanto conseguimos extrair das bases de Danzo? Perguntei. Ele poderia ter tido uma conexão com isso? Isso é improvável, informou Sarutobi-sama com um suspiro. Talvez com alguns indivíduos selecionados para atraí-los para treinamento, mas não com a academia em si. No final, ele queria uma Konoha forte. Fiz uma careta, mas balancei a cabeça em aceitação. E como vão as coisas na frente de como? Eu perguntei a ele como Ogakuri tinha sido teimoso sobre o fato de seu ninja-chefe ter tentado o sequestro de Nata-chan, tentando negar o fato, até Sarutobi-sama dizer que se fosse esse o caso, então eles simplesmente informariam o resto das nações que como Ogakuri tentou um sequestro enquanto assinavam um tratado de paz. Isso fez com que eles recuassem rapidamente quando Sarutobi-sama se recusou a recuar sob a ameaça de guerra. O Hokage mais velho simplesmente afirmou que se eles declarassem guerra, ele ensinaria cada pessoa capaz dentro de Konoha, os Iraishin. Incrível como Minato-sama ainda era uma ameaça mesmo após a morte. Finalmente estamos assinando o tratado, anunciou ele com um suspiro de alívio. O Yondaime deles é um homem tolo e teimoso com mais músculos do que cérebro. Felizmente ele viu a razão antes de tentar reiniciar a guerra, como foi ferido tão gravemente quanto nós, e nós sabemos disso.
Concordei com a cabeça, um pequeno sorriso de satisfação no rosto. É bom saber, eu disse com uma risada. Conseguimos conseguir o que queríamos deles? Apenas parcialmente, Sarutobi-sama disse com um suspiro. Eu não estava contando com os segredos deles para treinar Jinchuriki, mas conseguimos algumas coisas deles sobre isso. Será útil quando Naruto começar seu próprio treinamento nisso. Balancei a cabeça, deixando escapar um pequeno suspiro de alívio enquanto relaxava na cadeira. Bom, eu vocalizei em concordância. Isso nos dará um ponto de partida para seguir. Como está indo o treinamento dele? Ele me perguntou com um pequeno sorriso. Bem, no geral eu diria que ele é um especialista em ninjutsu, admiti encolhendo os ombros. Ele tem muito chakra e é difícil para ele controlar tudo nos mínimos exercícios de controle de chakra. Por isso comecei a fazer o exercício de caminhar na árvore. Sarutobi-sama concordou com a cabeça enquanto iniciamos uma conversa leve, simplesmente aproveitando a paz enquanto ela durou. Acontece que havia sabotagem em andamento na academia. O diretor da academia estava recebendo uma recompensa de um dos membros do Conselho Civil que estava recebendo uma recompensa de alguém de fora de Konoha que Anbu ainda estava rastreando. Escusado será dizer que os dois foram tratados rapidamente e publicamente, Sarutobi-sama lembrando a todos que esta era uma aldeia shinobi e, como tal, estabelecemos as regras sobre como a aldeia funciona. A academia foi fechada por 2 semanas enquanto era reestruturada de volta ao que deveria ser, ignorando muitos dos pais civis sobre o quão perigosa ela era. Eu bufei ao me lembrar de como um deles realmente veio até mim reclamando do quão perigoso é para as crianças aprenderem essas coisas. Eu virei completamente a situação contra ela perguntando se ela preferia que seu filho fosse morto no cumprimento do dever, porque estávamos tentando manter a inocência deles em vez de treiná-los para serem shinobi de verdade. O lado negativo de tudo isso é que fui convocado por Sarutobi-sama para ser o novo instrutor das aulas de Kunoichi, que não passavam de arranjos de flores e aplicação de maquiagem, sem nada dito sobre seduzir alvos. Uig, tudo bem turma, ouçam. Não gosto de me repetir mais do que o absolutamente necessário, anunciei com um suspiro pesado ao entrar na sala de aula, me perguntando como Sarutobi-sama me convenceu a fazer isso. Ah, certo, ele ordenou. Eu sou seu novo instrutor nas artes Kunoichi, sedução, envenenamento, coleta de informações. Tudo isso você aprenderá nesta aula. Você se referirá a mim como sensei, e se não gostar de nenhuma das regras que estabeleci, você está livre para sair e ser reprovado nesta aula. Olhei em volta para a perspectiva variada de Kunoichi com um olhar firme. Parece que as aulas de Naruto-kun e Sasuke-kun são minha responsabilidade. Não se engane, isso não é para ensiná-la a conseguir um marido. Continuei, começando a andar diante deles. Eu estarei te ensinando como fazer melhor uso de seus encantos femininos para o benefício de Konogakakure. Não me importa o que você pratique, mas se eu te ver usando o que eu te ensino para tentar chamar a atenção de sua paixão, eu vou falhar com você e você desistiu do programa Shinobi. Sem mas entendido. Sim, sensei. As garotas cantaram em coro com os olhos arregalados enquanto concordavam rapidamente com a cabeça. Bom, agora todos lá fora, sua primeira lição será como se defender. Não vou ensinar fracos que esperam pelo príncipe encantado para resgatá-los. Anunciei enquanto começava a me dirigir para a porta. Ou você puxa o seu peso ou fica para trás, a escolha é sua no final. Terei certeza de que qualquer aluno que passar no meu curso não será um peso morto em sua equipe. Eu fiz uma careta enquanto olhava para as 2 garotas que foram apanhadas em uma armadilha. Ambas eram estudantes civis nas minhas aulas que foram pegas invadindo a propriedade Uchiha, especificamente, tentando obter acesso ao quarto de Sasuke-kun. As 2 garotas olharam para mim com medo enquanto eu pairava sobre elas, batendo o pé, esperando para ouvir o que elas tinham a dizer. Depois de mais alguns segundos de silêncio, decidi falar. Invadir a propriedade do clã é um crime grave. Rosnei em voz baixa para a dupla. Especialmente nos quartos que abrigam os membros mais jovens do clã e os estudantes da academia. Os 2 choramingaram com medo em resposta. Duvido que vocês 2 sejam infiltrados ou traidores, apenas dolorosamente estúpidos, suspirei quando um par de Anbu apareceu. Esses são os intrusos, eu disse a eles, fazendo com que Anbu olhasse para as garotas antes de olhar para mim enquanto eu dava de ombros. Apenas tire-os daqui e diga a seus pais para não se preocuparem em trazê-los para a academia pela manhã, estarei informando ao Okage que ambos estão sendo chutados. A Anbu acenou com a cabeça em compreensão quando as meninas começaram a protestar antes de serem rejeitadas pela Anbu. Sério, eles não levaram a sério meu aviso no ano passado, quando comecei a ensiná-los? Ou eles realmente pensaram que receberiam tratamento especial porque seus pais eram comerciantes de alto nível? Balançando a cabeça, me virei e voltei para o meu escritório. Malditos pirralhos quebraram meu passo quando eu estava trabalhando na papelada do meu clã. A maldita pilha parecia maior do que quando saí. Olhei para meu líder com uma expressão inexpressiva. Sinto muito, mas o quê? Eu questionei com uma sobrancelha levantada. Sarutobi-sama acenou com a cabeça em confirmação enquanto olhava para o pergaminho que trouxe surpresa para ele e para mim. Onoki deseja criar laços diplomáticos com Konogakakure, ele reiterou. Fiquei bastante surpreso com isso também. Nunca pensei que veria esse dia. Fiquei chocado por vários motivos. Primeiro, havia pouco amor entre Wagakure e Konogakakure, porque estávamos brigando um com o outro há 3 guerras. Segundo, isso nunca tinha acontecido no cânone até a aliança de todas as 5 aldeias. Pelo Kami, quanto eu mudei. Você,
Como você vai responder? Eu perguntei a ele, fazendo o meu melhor para me livrar do choque. Vou me encontrar com ele, confirmou Sarutobi-sama com um aceno de cabeça. Cada um de nós trará 2 guardas e nos reuniremos em Tetsuno Kuni, que concordou em sediar as negociações de paz. Jiraiya será um guarda que trarei. Quero que você seja o segundo. Claro, Sarutobi-sama, respondi instantaneamente, meu treinamento assumindo o controle para confirmar isso, recebendo um aceno do líder idoso. Bom, partiremos na próxima semana, então coloque todos os assuntos em ordem, ele ordenou antes de relaxar de seu modo líder. Ouvi dizer que sua mãe marcou um encontro às cegas para você de novo. Fiz uma careta em resposta à sua investigação. Ele estava mais interessado em olhar para o meu peito do que qualquer outra coisa, reclamei, cruzando os braços sobre meu peito considerável. Não estava nem perto do nível de Tsunade, mas definitivamente chamava a atenção. Eu só queria que ela parasse de me arrumar com pessoas aleatórias que ela conhece no mercado. Sarutobi-sama riu divertido da minha frustração. Não era que eles fossem todos ruins, era só que a maioria deles estava interessada na minha posição como chefe do clã, e em como eles poderiam tirar vantagem disso, ou eles estavam interessados na minha aparência física. Houve alguns bons, mas eles estavam mais interessados em uma noite só do que em um relacionamento. Ela se surpreendeu ao concordar com alguns deles e aproveitar a noite. Felizmente eles entenderam os perigos de tentar espalhar rumores de que um Irionin era fácil, e não se gabaram disso. Shinobi gosta que seus encontros de uma noite sejam discretos. Se você não puder, então você se verá sozinho enquanto uma kunoichi irritada vem atrás de você. Ela parece bastante ansiosa por netos, ele comentou ironicamente, fazendo minhas bochechas esquentarem em resposta. Eu gemi enquanto enterrei meu rosto em minhas mãos. Não me lembre, implorei. Felizmente ela concordou em aliviar os civis, mas agora ela está conversando com outras mães entre os clãs. Naruto-kun e Sasuke-kun também não ajudam muito, pois parecem gostar da ideia de serem tios para qualquer criança que eu tenho. Sarutobi-sama não me ajudou muito quando começou a rir da minha situação. Bem, pelo menos eles apoiam seus relacionamentos, ele me provocou, ganhando um olhar meu quando comecei a pensar em usar meu Sharingan nele. Você não está ajudando, Sarutobi-sama, reclamei para ele mal-humorado antes de me levantar. Infelizmente, se vou acompanhá-lo nas negociações de paz, tenho uma pequena montanha de papelada para resolver para que tudo seja acertado enquanto estivermos fora. Meu líder sorriu para mim e acenou com a cabeça, permitindo-me sair enquanto voltava para o prédio do clã. Minha segunda visita à capital de Tetsuno Kuni foi tão inspiradora quanto a primeira, embora eu estivesse muito mais no controle ao entrar ao lado de Sarutobi-sama e Jiraiya-sama. Os prédios cobertos de neve com samurais andando pelas ruas, mantendo a paz entre seus civis. O toque do metal enquanto os artesãos exerciam seu ofício de forjar espadas, armaduras e outras bugigangas. A conversa estúpida de civis e samurais se misturando. Tudo aconteceu de uma forma bastante agradável que me relaxou enquanto eu olhava, Jiraiya-sama rindo ao meu lado. Aproveitando a vista Yuriko-chan, ele questionou, sorrindo enquanto minha cabeça girava. Sim, na verdade respondi sorrindo de volta para ele. É bastante pacífico aqui, considerando todas as coisas. O Sanin riu enquanto balançava a cabeça em concordância, dando-me um tapinha no ombro. Considerando que ninguém mexe com os samurais aqui, não é uma surpresa que pareça pacífico, disse ele com aprovação enquanto olhava ao redor. De qualquer forma, queria perguntar, como vai seu Fuinjutsu? Dei de ombros em resposta. Mais lento desde que fui nomeado chefe do clã, admiti com um suspiro. Com o tempo intensivo de treinamento de Fuinjutsu, não tive muito tempo para me dedicar a isso. Papelada estúpida. Jiraiya-sama riu enquanto eu reclamava das pilhas cada vez maiores de papel que meu clã jogava em mim. Perigos de estar no comando, hein? Ele me provocou, recebendo em troca um olhar amargo de mim. Você tem sorte de vagar por aí pervertendo as mulheres, Jiraiya-sama, reclamei com ele, cruzando os braços sob a capa de inverno que usava. O sábio sapo riu mais alto com minhas palavras. E é por isso que faço isso, para fugir da papelada. Ele confidenciou alegremente, me levando a chutar seu traseiro apesar de tudo, fazendo cair em uma pilha de neve. E é por isso que você não provoca uma dama, eu disse a ele com uma fungada arrogante, fazendo Sarutobi-sama e nosso acompanhante rirem enquanto Jiraiya-sama saía da neve e se sacudia com bom humor. O hotel em que estávamos hospedados era, surpreendentemente, o mesmo em que ficamos na minha primeira vez aqui. Na verdade, era exatamente o mesmo quarto, por incrível que pareça. Então, o que Onoki pretendia com este tratado? Jiraiya-sama questionou quando nos sentamos para jantar. Tudo se resume a 2 coisas, uma aliança militar e um acordo comercial, informou Sarutobi-sama enquanto voltamos nossa atenção para ele. O que, em essência, seria apoiar-nos uns aos outros caso a guerra voltasse a arrebentar, abrindo as nossas fronteiras uns com os outros para permitir que os comerciantes comercializassem os nossos produtos diretamente uns com os outros, em vez de intermediários. Isso é, um grande passo em relação a basicamente estarmos envolvidos em uma guerra fria entre nós, eu disse franzindo a testa, recostando-me na cadeira enquanto cruzava os braços sobre o peito. Ele deu alguma razão para querer se aliar a nós, entre todas as pessoas? Eles normalmente não trabalham com Komogakuri ou Kirigakuri. Normalmente, mas temos ouvido alguns rumores angustiantes vindos de Kiri, Jiraiya-sama explicou com um estremecimento. Muitos usuários de Kekkei Genkai em Mizuno Kuni têm desaparecido sem explicação e há rumores de uma guerra civil escapando aqui e ali. Quanto a Kumo Onoki é muitas coisas, mas ele acredita que se você é convidado em outra aldeia para um tratado de paz, então você precisa tratá-lo como tal, esclareceu Sarutobi-sama. A tentativa do Yondaime Raikage de sequestrar Hinata-chan teria quebrado qualquer respeito que Onoki tinha por ele. Balancei a cabeça em compreensão de ambos os pontos, mas, mesmo assim, por que nós?
Eu perguntei confuso. Estamos brigando um com o outro há gerações. E para o Noki isso significa que é ainda mais razoável fazê-lo, apontou Sarutobi-sama. A esta altura, sabemos como operam uns aos outros, bem como as nossas próprias tropas, e com as nossas fronteiras bastante próximas umas das outras, algumas com apenas alguns países menores entre nós em alguns pontos. Faz sentido do ponto de vista geográfico para a aliança. Soltando um suspiro, absorvi a informação enquanto Jiraiya-sama falava. Isso também poderia ter um benefício adicional, ele falou olhando para nós dois seriamente. Embora seus métodos não sejam tão bons quanto os de Komogakure, seus Jinchuriki são um tanto estáveis e se fizermos as coisas direito, poderemos ser capazes de ajudar Naruto a treinar com o chakra da Kyuubi. Ah, o Yonbi e o Gobi, correto? Eu questionei, recebendo um aceno de Jiraiya-sama em confirmação. Na verdade, tive algum contato com o Yonbi Jinchuriki, Roshi, Jiraiya-sama disse recebendo olhares chocados de nós dois. Eu conheci depois da Segunda Guerra, quando eu estava coletando informações perto de Iva em um bar, não dizendo que somos amigos, mas podemos manter uma conversa sem que isso se transforme em uma briga. Acho que melhor do que nada, eu disse com um suspiro. Havia outra opção para ajudar Naruto-kun com a Kyuubi, meu eterno Mangekyou Sharingan. Poderia submetê-lo à força ao meu testamento e, por extensão, ao testamento de Naruto-kun. Mas eu não queria confiar nisso, afinal, Naruto-kun foi capaz de fazer amizade com Biju no cânone. Ela tinha certeza que ele poderia fazer isso novamente com algum tempo. Eu sugiro que vocês dois descansem um pouco esta noite, Sarutobi-sama sugeriu com um pequeno sorriso. Essas negociações provavelmente levarão algum tempo, então esteja preparado para fazer muitas negociações amanhã. Devia ter trazido minha papelada comigo então, eu disse brincando enquanto limpava meu prato. Então talvez eu pudesse ter feito algo produtivo amanhã. Os dois shinobi mais velhos riram divertidos da minha piada enquanto eu me levantava e colocava meus pratos na cozinha. Vejo você de manhã, Yuriko-chan, Sarutobi-sama disse com um sorriso enquanto acenava para mim. Sim. Confirmei, acenando por cima do ombro antes de desaparecer no quarto designado. Suprimi um bocejo de tédio enquanto estava do lado de fora da sala onde Sarutobi-sama estava negociando com Onoki-san sobre os termos do tratado. O filho do Tsuchikage e Jiraiya-sama estavam lá dentro com eles e o negociador, me deixando de guarda do lado de fora da sala com um homem ruivo mais velho e barbudo. Roshi-san, não é? Pedi confirmação, olhando para o shinobi mais velho que estava encostado na parede com os braços cruzados sobre o peito. O Jinchuriki piscou surpreso ao ser abordado antes de se virar para mim. Ah sim, eu sou, você é aquele bisturi sangrento, não é? Yuriko era? Eu sorri para ele educadamente enquanto balançava a cabeça. É um prazer conhecê-lo, respondi. Embora eu deva admitir, prefiro a espada bisturi, mesmo que meu outro título faça as pessoas me temerem. Roshi-san bufou divertido, relaxando um pouco. Ah, é um título bastante horrível, não é? Ele concordou, sorrindo um pouco. Como você entrou no Iryojutsu? Não é uma profissão muito comum, ouvi dizer que os requisitos de controle são bastante rígidos. Eles são, eu admiti com uma careta. Mas eu comecei inicialmente por causa da minha mãe, ela me ensinou alguns Iryojutsu básicos e meio que decolou a partir daí. E você? Ele encolheu os ombros. Ataque pesado principalmente, ele comentou, batendo em seu estômago onde estava seu selo para o Yonbi. Não há muito mais que Jinchuriki como eu possa fazer com a quantidade de chakra que temos, mas consegui alguns jutsus de lava muito poderosos. Eu sorri para ele. Lava é muito legal, admiti, arrancando uma risada dele. Como é? Ter uma biju dentro de você. O homem cantarolou em resposta pensando em como responder. Bem, para mim acho que é normal, considerando que o lançador de merda sempre esteve lá, disse ele com um suspiro. Mas bem, é como se sempre houvesse uma segunda voz dentro de você, uma que pensa e age diferente da sua, mesmo que você acabe concordando em algumas coisas. Deve ser legal, ele ergueu uma sobrancelha confusa para mim com uma expressão confusa, me fazendo sorrir em resposta. Você nunca está sozinho, não importa onde você esteja, você tem alguém com quem conversar. Isso fez o Jinchuriki parar enquanto considerava minhas palavras, as emoções inconstantes em seu rosto me diziam que ele estava tendo uma conversa mental com Sengoku. Pesquei quando uma onda de pena surgiu dentro de mim. Os biju estavam presos dentro de humanos ou recipientes devido ao fato de que a humanidade em geral temia eles e seu poder. Me fez pensar, o quanto esse mundo teria mudado. Se alguém realmente tivesse sentado e conversado com alguns biju em vez de selá-los, alguém já fez isso antes. Bem, você chamou a atenção do lançador de merda, anunciou Roshi com um suspiro, tirando-me da minha linha mental de pensamento. E inferno, eu nunca tinha pensado nisso assim antes, para ser honesto com você. Sempre foi, ele está lá, e a razão pela qual sou tratado como uma arma na melhor das hipóteses por meus colegas shinobi. Estremeci em simpatia pelo homem. Isso é tolice, comentei, balançando a cabeça. Você ainda é um ser humano, mesmo que tenha uma fera gigante de chakra dentro de você. Roshi me olhou com um olhar contemplativo antes de sorrir. Sim, obrigado por isso, ele disse agradecido. Escute. Seu Uchiha, você tem maneiras de entrar no selo de um biju? Pelo menos é o que o lançador de merda está me dizendo, ele quer falar com você. Pesquei surpresa antes de engolir. Sim, temos, afirmei com um aceno de cabeça. Posso perguntar por que ele quer se encontrar comigo? Roshi encolheu os ombros. Algo sobre você ser bastante tolerável para um Uchiha, ele resmungou, revirando os olhos. Honestamente? É a primeira vez que ele se interessa por alguém que não seja outro Jinchuriki. Vejo, respondi antes de engolir. Eu sabia exatamente de que técnica ele estava falando. Não era na verdade uma técnica para entrar em um selo. Era mais para entrar na paisagem mental do alvo mais do que qualquer coisa, deixando escapar um pequeno suspiro. Ativei o estágio inicial do meu Sharingan antes de encontrar os olhos de Roshi, enquanto permaneci
permanecia de pé, parecia que o mundo desabou. Respirando fundo, olhei em volta e me encontrei no que parecia ser uma região montanhosa, antes de minha respiração ficar presa na garganta. O anime nunca dá uma apreciação real do tamanho, principalmente quando se trata do tamanho monstruoso da Biju. Uchiha, o enorme macaco de 4 caudas diante de mim, cumprimentou com uma voz profunda e estrondosa. Eu sou o filho do sábio dos 6 caminhos e o grande sábio que igual aos céus, Sengoku, e devo admitir, nunca vi um Uchiha como você antes. Engoli em seco em resposta quando senti meu pescoço esticar ao olhar para ele. Mãe dos Kami, ele era enorme. É um prazer conhecê-lo, Sengoku-san, respondi depois de conseguir recuperar o controle da minha voz. Posso perguntar por que você queria me conhecer? O Yonbi piscou surpreso antes de sorrir. Finalmente alguém que usa meu nome e não algum tipo de nome estúpido relacionado ao meu rabo, ele resmungou, olhando para mim especulativamente. Você poderia aprender boas maneiras com ela, Roshi. Pisquei ao perceber que Roshi-san estava parado ao meu lado, limpando a orelha com o dedo mindinho. Alguém precisa mantê-lo humilde. Dedo de merda, ele sorriu para a fera enquanto eu quase recuava. Pelos Kami, esse cara não sabia o que era medo? San rosnou um pouco em resposta à provocação de Roshi-san antes de se virar para mim. Eu queria conhecer você, Yuriko-san, porque estava curioso, disse ele, respondendo à minha pergunta anterior. Você é o primeiro Uchiha que encontrei que não cheira a ódio e raiva. Ou então ele encontrou outro Uchiha antes? Será que isso era canônico? Bem, eu sinto que o ódio é apenas um desperdício de energia para se controlar, admiti olhando para o Biju. Não é que eu não sinta ódio ou raiva, mas não deixo que eles dominem minhas ações, na maior parte do tempo. Afinal, sou apenas humano. Sengoku-san começou a rir em resposta à minha explicação. Honestamente parecia que o chão estava tremendo sob mim enquanto ele ria. Eu gosto de você, Yuriko-san, ele me informou sorrindo. E mesmo que ele não admita, meu anfitrião também admite. Olhei para Roshi-san, que estava revirando os olhos. Ele adora revelar os segredos de outras pessoas, comentou. Você deveria ouvir ele e o Gobi quando eu estiver por perto. Os dois parecem donas de casa fofoqueiras. Não é como se tivéssemos muito mais o que fazer dentro desses selos, respondeu Sengoku-san. Além disso, vocês shinobi levam vidas tão dramáticas às vezes, é quase como uma daquelas novelas, não é? Estremeci em resposta. Oh Deus, espero que não. Eu gemi, colocando a mão sobre os olhos. Esses programas me fazem sentir como se meu cérebro estivesse apodrecendo sempre que vejo um segundo deles. Conte-me sobre isso, graças a Deus eles criaram aquele canal exclusivo para shinobi. Pelo menos posso aprender algo útil sobre ele quando estiver no hospital. Roshi-san grunhiu em concordância. Ah, vocês dois simplesmente não sabem o quão agradável é do ponto de vista de quem está de fora, Sengoku-san respondeu com uma risada. Especialmente quando você começa a ouvir sobre as histórias que o corpo de infiltração e sedução conta. Levantei uma sobrancelha para Roshi, que tossiu minuciosamente de vergonha. Ele está certo sobre algumas das histórias que contam, admitiu fracamente. Houve um que se passou por sanha muito perdido de um nobre, e realmente conseguiu convencer o nobre de que era verdade. O quê? De jeito nenhum, respondi, parecendo horrorizado por tal estratégia funcionar. Eu sei, Roshi simpatizou com um aceno de cabeça. E ele conseguiu manter a atuação por um ano enquanto completava sua missão, antes de fingir sua morte por uma doença falsa. O funeral foi aparentemente um espetáculo e tanto, com o nascimento de 3 filhos chamados ilegítimos. Eu não pude evitar a risada que borbulhava dentro de mim enquanto eu me dobrava, apertando meu estômago enquanto gargalhadas irrompiam de minha boca. Roshi-san e Sengoku-san logo se juntaram quando começamos a trocar histórias sobre coisas inacreditáveis que ouvimos nossos camaradas realizarem. Pisquei quando saí da paisagem mental de Roshi-san, apenas alguns segundos se passaram no mundo real, algumas risadas escapando dos meus lábios quando voltei à realidade. Devo admitir, não era assim que eu esperava que aquela conversa acontecesse, comentei divertido com Roshi-san, que riu de acordo, um par de samurais próximos olhando para nós confusos antes de encolher os ombros. Ah, você realmente fez o dia dele, a ruiva me disse com um sorriso. Ele adora ouvir novas histórias sempre que pode, então ouvir histórias de Konogakakuri foi perfeito para ele. É bom saber, respondi com um sorriso. Ele é uma pessoa interessante, eu disse, balançando a cabeça. Quem diria que uma das Biju era tão fofoqueira? Roshi riu concordando. Conte-me sobre isso, disse ele. Mesmo assim, obrigado, você me deu uma nova perspectiva com ele. Pesquei com sua admissão antes de concordar. De nada, respondi enquanto me preparava para uma longa espera, felizmente com um bom interlocutor. Quando as negociações do tratado terminaram, uma semana depois, eu tinha certeza de que eu e Roshi-san estávamos no caminho de nos tornarmos bons amigos. O que provavelmente não deveria me surpreender, já que estávamos montando guarda do lado de fora da sala onde as discussões ocorreram durante toda a semana. O tratado foi finalizado e foi decidido que haveria um contingente de shinobi de Iva com o Tsushikage, que viria a Konogakakuri para a assinatura oficial, antes que Sarutobi-sama fosse para Iva com seu próprio contingente ao lado de Onoki-san, para fazer o mesmo em Iwagakure. Muita pompa e pompa para o meu gosto. A mamãe vai garantir que eu use um kimono formal para a sessão de autógrafos em Konoha, não é? Posso ter o eterno Mangekyou Sharingan, sendo o chefe do nosso clã, carregando uma recompensa de classificação S pela minha cabeça, mas tudo isso empalidece em comparação com o temido mau olho maternal. Então, como Jiraiya-sama enviou uma mensagem com sua invocação de sapo, fomos recebidos com aplausos e celebração pela assinatura bem-sucedida do tratado com Iva. Embora ninguém esperasse que as relações com eles melhorassem da noite para o dia, este foi um primeiro passo significativo. Como eu havia pensado assim que voltei, minha mãe me arrastou até o alfaiate preferido dos Uchiha para vestir roupas não shinobi e me fez passar pelo árduo processo de me preparar para um novo kimono para este evento. Nem o alfaiate nem minha mãe me ouviam enquanto discutiam desenhos e cores sem minha opinião.
Eventualmente, eles escolheram o azul profundo Uchiha com enfeites pretos e uma versão vermelha da flor de 5 pétalas que eu tomei como meu símbolo pessoal estampado em minhas costas com um leque Uchiha exibido de forma proeminente em ambos os lados do meu peito. A coisa toda levou quase 1 hora para ficar pronta no dia da cerimônia, junto com a maquiagem que minha mãe insistiu em aplicar no meu rosto, felizmente reduzida ao mínimo, enquanto uma mãe um pouco mais jovem do clã cuidava do meu cabelo na altura da cintura, puxando-o em um coque elegante que foi preso com um par de sembon bem afiados. Felizmente as mangas onduladas do meu kimono me permitiram pelo menos carregar um bronzeado preso na parte interna do braço, sem que fosse muito óbvio. Outro ponto positivo foi que pude assistir Naruto-kun e Sasuke-kun passarem pelo mesmo tratamento que minha mãe se certificou de que eles estivessem vestidos com seus próprios kimonos formais, já que eram meus pupilos, esperava-se que fossem vistos no fundo das cerimônias. Sasuke-kun vestindo o Uchiha azul e preto padrão com o leque Uchiha nas costas, enquanto isso, Naruto-kun estava vestindo seu próprio kimono laranja escuro e preto com a espiral Uzumaki vermelha exibida em suas costas. A cerimônia em si foi longa e um tanto chata, já que os respectivos daimyos fizeram grandes discursos sobre paz e amizade, seguidos pelos próprios discursos dos respectivos Kage sobre se unirem para triunfar e outros enfeites. Honestamente, essas cerimônias eram principalmente para o benefício dos nobres dos países, para dar a sensação de que eles estavam realmente no comando de nós. Eles estavam, apenas, perifericamente. Eu pude ver Roshi-san se mexendo desconfortavelmente na minha frente na delegação do Tsuchikage, e enviei a ele um sorriso malicioso que o fez revirar os olhos. Quando a cerimônia terminou, a mistura começou. Os chefes dos clãs deveriam comparecer à pequena festa realizada na propriedade do Hokage ao lado dos nobres visitantes e da delegação do Tsuchikage, o que infelizmente me incluía. Então, eu estava gastando horas que poderia usar aprimorando minhas habilidades de Fuinjutsu. Essas horas foram gastas rindo educadamente de piadas estúpidas feitas por nobres que olhavam mais para meu peito e bunda do que para meus olhos, evitando as mãos tateantes do dito nobres com facilidade e certificando-me de dar-lhes sorrisos falsos quando me separei deles. Felizmente, Roshi-san pareceu ter percebido minha angústia e se ofereceu para ser meu acompanhante pelo resto da noite. Você percebe que haverá rumores de um caso entre nós voando pelos tribunais antes que a noite acabe, certo? Eu perguntei a ele, minha mão apoiada em seu cotovelo de uma maneira delicada que minha mãe me ensinou quando me tornei o chefe do clã, enquanto minha boca estava escondida pelo leque ornamentado que também funcionava como uma arma branca. Roshi-san bufou em resposta. Não me lembre, eu não estaria aqui a menos que o zelador da cerca desse uma ordem. Ele murmurou de volta para mim enquanto sorria educadamente para outro nobre visitante de Tsushino-Koni. Você parecia estar sofrendo tanto quanto eu e sabe o que dizem sobre miséria e companhia. Eu ri e o favoreci com um sorriso honesto. Só espero que minha mãe não fique sabendo desses rumores, eu disse a ele em tom de brincadeira. Ela simplesmente pode tentar tornar alguns deles uma realidade. Ah, as perigosas responsabilidades de um chefe de clã? Ele respondeu com um tom igualmente provocador, arrancando uma risada dos meus lábios. Na verdade, papelada esmagadora, reuniões tediosas, cerimônias chatas e mães felizes no casamento, suspirei com um falso ar de drama. É quase o suficiente para levar alguém à morte. Roshi-san teve que lutar para não cair na gargalhada. Uá, Dedo está adorando tudo isso, ele me disse, modificando seu apelido de Sengoku-san para uma companhia educada. O drama do nobre Shinobi e Konoichi dançando ao redor deles com jogos de palavras, e o fato de que entre nós dois ainda não incendiamos este lugar. Cobre a parte inferior do rosto com meu leque novamente para que os nobres ao redor não pudessem ver o sorriso impróprio em meu rosto antes que eu conseguisse controlar meus músculos faciais. Bem, eu não gostaria de estragar o entretenimento de Goku-san esta noite, respondi com toda a habilidade de uma senhora bem-nascida. Mas como dizem, a noite é uma criança. Ele sorriu para mim em concordância antes de Sumi e Nuzuka nos ver juntos e nos aproximarmos, solicitando apresentações quando começamos a conversar com outro Shinobi e Konoichi. Roshi-san se comportando admiravelmente entre os ninjas estrangeiros, para ele, enquanto eu o apresentava aos vários chefes de clã enquanto conversávamos educadamente, ele fazendo o mesmo com qualquer ninja de Vagakuri que se aproximasse de nós, incluindo o filho do Tsuchikage que eu apenas conheceu de passagem durante as negociações do tratado em Tetsuno-Kuni, e uma mulher loira mais velha que tinha uma semelhança passageira com Deidara. Enquanto conversávamos uns com os outros, colegas Shinobi e nobres visitantes, percebi que a mão apoiada em seu cotovelo se tornava cada vez menos forçada e mais natural com o passar do tempo, e quando a festa chegou ao fim, me vi convidando o homem mais velho para passar a noite em minha casa, sob o pretexto de ser mais perto do que o hotel em que ele estava hospedado. Afinal, ele era um homem razoavelmente bonito e um Shinobi forte ainda por cima. Deixei escapar um pequeno suspiro de prazer quando as mãos calejadas de Roshi gentilmente empurraram meus mamilos eretos enquanto ele beliscava meu lóbulo da orelha, meus dedos dos pés se curvando com a ação íntima enquanto eu levemente passava minhas unhas ao longo de suas costas. Um pequeno grito irrompeu da minha garganta, apesar de meus melhores esforços, enquanto ele empurrava dentro de mim, uma pequena sensação incômoda de esquecimento de algo passando pela parte de trás da minha cabeça que desapareceu quando senti algo esfregar contra um ponto muito sensível, dentro de mim. O clima foi abalado quando a porta do meu quarto foi batida por Naruto-kun e Sasuke-kun, ambos empunhando tantos que eu havia dado a eles em seus respectivos 8º anos, prontos para ajudar a me defender de quem ousasse me atacar, apenas para congelei quando eles avistaram os membros emaranhados que éramos eu e Roshi-san enquanto olhávamos para trás com os olhos arregalados. Ah, os selos silenciadores, era isso que eu estava esquecendo. Desculpe. Nei-chan. Naruto-kun gritou antes de arrastar a concha que chocou Sasuke-kun para fora da sala e bater a porta atrás dele. Um breve clarão de chakra me disse que ele ativou os selos silenciadores para mim.
Roshi-san olhou para mim incerto enquanto nos recuperávamos do choque. Seria uma perda de humor se parássemos aqui. Eu apontei com um encolher de ombros antes de rolar meus quadris contra ele, sorrindo desafiadoramente para ele. A menos que isso seja tudo que o grande Jinchuriki é capaz. Um pequeno grunhido foi sua resposta antes de um grito irromper da minha garganta quando ele retomou suas ações anteriores. Soltei um gemido de satisfação ao sair da cama na manhã seguinte, ainda de madrugada, apesar das atividades rigorosas da noite, Roshi-san passando por seu próprio processo de despertar ao meu lado, esticando meu corpo agradavelmente dolorido. Eu deliberadamente dei ao ruivo um show grátis enquanto me aproximava e vestia uma calcinha antes de pegar meu roupão e colocá-lo, sorrindo provocativamente quando ele foi forçado a usar o macacão que ele usou sob o kimono na noite passada. Café? Perguntei a ele quando entramos na sala principal do apartamento do chefe do clã. Agora, isso não parece estranho? Isso seria ótimo. Obrigado, ele disse agradecido enquanto eu ia para a cozinha. Você se importaria se eu usasse o chuveiro? Eu sorri para ele em resposta. Vá em frente, terceira porta no corredor à esquerda, expliquei, voltando a configurar a cafeteira. Embora fosse chamado de apartamento, meus aposentos designados no prédio do clã Uchiha seriam mais apropriadamente chamados de andar inteiro, porque realmente ocupava o andar inteiro, vários dos quartos sendo mesclados para formar uma combinação de sala de estar, cozinha com meu escritório ao lado junto com uma pequena área de treino de taijutsu e os 5 quartos padrão 2 já reivindicados por Sasuke-kun e Naruto-kun, e banheiro com o quarto principal logo depois disso. Era bastante grande para o meu gosto, e eu não tinha certeza do que fazer com todo o espaço extra que tinha. Um dos quartos era usado como quarto de hóspedes, enquanto minha mãe deixava claro que os outros 2 deveriam ser deixados sozinhos por qualquer motivo. Filhos que eu tive. Revirando os olhos para o desejo não tão sutil da minha mãe de que netos de verdade estragassem. Naruto-kun e Sasuke-kun sendo como filhos para ela não contava nos livros da minha mãe. Peguei um par de xícaras de café e preparei uma para mim, deixando uma para Roshi-san com o açúcar à vista para encontrar e o leite na geladeira. Eu mal tinha chegado à metade da minha primeira xícara quando o papel chegou com Roshi-san saindo do chuveiro pouco depois, deixando-o aberto para eu me limpar. Feito isso, e vestido com um vestido de verão azul simples, eles eram fáceis de colocar e bastante confortáveis. Voltei para a área principal para preparar o café da manhã quando ouvi Naruto-kun e Sasuke-kun falando com Roshi-san me interrompendo. Qual é a sua intenção com a nossa Nei-chan? Naruto-kun questionou ferozmente, me fazendo sorrir ao imaginar sua carranca enquanto Sasuke-kun tentava florescer ameaçadoramente atrás dele. Minhas intenções? Roshi-san parecia completamente perdido em como se dirigir aos meus irmãos mais novos, forçando-me a cobrir a boca ao pensar que o shinobi experiente e Jinchuriki estavam completamente perdidos. Bem, eu acho que Yuriko-san é uma mulher adorável e eu ficaria feliz com o que ela quiser que seja. A hesitação com que ele respondeu me disse que Goku-san estava tentando ajudar seu anfitrião com a situação. Decidindo resgatar o homem antes que ele caísse sob o ataque dos meus irmãos superprotetores, saí do corredor e tornei minha presença conhecida. Agora vocês 2, eu os repreendi gentilmente enquanto bagunçava seus cabelos por trás. Roshi-san não tem nada de nefasto planejado para mim e ele foi um completo cavalheiro ontem à noite, então fique longe dele, ok? Os 2 resmungaram um pouco antes de expressarem seu acordo enquanto Roshi-san me enviava um olhar agradecido em resposta. Então, quem quer panquecas no café da manhã? Perguntei aos 3 garotos na mesa enquanto pegava meu avental. Felizmente, os meninos se acostumaram com a presença de Roshi-san enquanto eu preparava o café da manhã, e os 2 ficaram rapidamente extasiados com a narrativa do Jinchuriki enquanto ele contava a eles sobre algumas das missões em que havia participado. À medida que a manhã avançava, alguns membros do clã apareceram para me entregar alguns papéis que aparentemente exigiam minha atenção urgente, apenas lançando ao Roshi-san um olhar curioso enquanto entretinha meus irmãos mais novos. Felizmente, a delegação que estava sendo enviada para Iwagakure, da qual eu só soube que estava separado ontem à noite, não deveria partir antes de alguns dias, principalmente para permitir que a constituição limitada do nobre se recuperasse do álcool que bebiam na festa. O que foi uma coisa boa, pois me permitiu algum tempo para falar com Roshi-san depois de ter enviado meu irmão para passar o dia na academia com alguns dos membros mais jovens do meu clã que estavam presentes. Então, ele é um Jinchuriki, hein? Roshi questionou parecendo completamente surpreso com o convidado peludo de Naruto-kun. Imaginamos que vocês tinham um, mas nunca sabíamos quem era. Também achamos que eles eram muito jovens, considerando quando o ataque da Kyuubi aconteceu e seu desejo de compartilhar nossos métodos de treinamento Jinchuriki. Soltei um pequeno suspiro ao me lembrar do fato de que os Jinchuriki seriam capazes de sentir um ao outro através de seu biju. Sim, Naruto-kun é um Jinchuriki, eu admiti, não adianta esconder isso agora. O gato estava fora de questão, e eles teriam descoberto isso em breve. O que Goku-san está dizendo exatamente? Ele está reclamando da arrogância de seu irmão e rindo do fato de ter sido capturado apesar de ser o mais forte, Roshi-san respondeu com uma risada humorística. Presumo que ele ainda não sabe? Balancei a cabeça em confirmação. Estávamos planejando contar a ele quando ele tiver 10 anos, respondi. Então faça com que ele comece a acessar o chakra da Kyuubi em pequenas quantidades enquanto ele tenta construir um relacionamento com ele. Roshi acenou com a cabeça em resposta enquanto se recostava, relaxando na cadeira. Então, se você não se importa que eu pergunte, qual é exatamente o nosso relacionamento agora?
Parei por um momento na limpeza da louça do café da manhã enquanto considerava sua pergunta antes de encolher os ombros. Quem disse que precisa ser alguma coisa agora? Ele levantou uma sobrancelha para mim enquanto eu olhava por cima do ombro para ele. Somos shinobi, essas coisas acontecem, se mais acontecer, nós lidamos com isso como acontece. Roshi-san cantarolou enquanto pensava antes de encolher os ombros. Isso funciona, ele concordou com um aceno de cabeça. Deve ser mais fácil nos encontrarmos agora que nossa aldeia é aliada. Eu ri de acordo, lançando-lhe um sorriso enquanto terminava de arrumar. Parece bom. Agora, quer ir de novo? Eu perguntei a ele. O que? Ele era um bom amante. O sorriso em seu rosto foi toda a resposta que eu precisava enquanto corríamos de volta para o meu quarto para desfrutar da companhia um do outro novamente. O encontro entre minha mãe e Roshi-san ocorreu como esperado. Minha mãe começou a exigir saber suas intenções e quantos filhos ele planejava ter comigo e nos envergonhou implacavelmente. Embora ela tenha lhe emitido um aviso bastante sério sobre o que aconteceria se ele me machucasse de alguma forma, mesmo que eu fosse capaz de me defender e que não estivéssemos realmente em um relacionamento. A viagem para Iwagakure foi interessante no final das contas. Fazer parte da comitiva do Okage me permitiu ser um dos poucos shinobi de Konogakure em algumas gerações a ver Iwagakure com meus próprios olhos. E eu tinha que admitir, era uma visão impressionante, a vila em si estava enterrada nas profundezas de uma cordilheira, tornando um pesadelo aproximar-se sem ser detectado e rapidamente. O grande número de usuários da Terra teria feito suas defesas bastante simples, escorando os muros e portões e deixando seu inimigo atacar eles enquanto causava deslizamentos de rochas vindos de cima. Para ser honesto, estou feliz por nunca termos atacado este lugar, admiti claramente a Roshi-san enquanto passávamos pelos portões de Iwagakure. Apenas atravessar as montanhas intacto teria sido um pesadelo. Roshi-san riu divertido. Curiosamente, é isso que pensamos ao entrar nas florestas de Raino-Kuni, ele retrucou facilmente. Quero dizer, sério, qualquer uma daquelas árvores enormes poderia ter um de vocês escondido nelas e não seríamos capazes de notá-las até que fosse tarde demais. Bem, acho que realmente aproveitamos nossa vantagem de jogar em casa, eu disse com algumas risadas enquanto éramos recebidos pelos civis e shinobi de Iwagakure. Sua casa pode parecer robusta, mas posso ver porque seu povo a adora. Roshi-san cantarolou em resposta antes de concordar. É mesmo. Ele suspirou com um sorriso satisfeito se formando em seu rosto. Eu pude ver Sarutobi-sama sorrindo para mim de onde ele estava andando ao lado de Onoki-san, os dois Kaji nos olhando especulativamente enquanto caminhávamos lado a lado. Não tínhamos ilusões de que eles não estavam cientes de nossas ações e nenhum dos dois. Fizemos qualquer tentativa de esconder isso, embora não fizéssemos nada físico quando estávamos na estrada, limitando-nos a simplesmente conversar uns com os outros e trazer nossos respectivos companheiros para a conversa. A cerimônia em Iwagakure foi tão chata e monótona quanto em Konogakure. Os mesmos longos discursos feitos, os mesmos comentários e risadas educadas, a festa depois foi um pouco mais fácil, já que Roshi-san se ofereceu para ser minha escolta desde o início, deixando-me livre dos avanços que alguns nobres tentaram fazer. Lá está ele, disse Roshi-san, tirando-me da minha reflexão enquanto abríamos no meio da multidão. Você está se divertindo, hã? O homem com quem Roshi-san havia falado também, virando-se, forçando-me a esticar o pescoço enquanto olhava para o homem absolutamente grande. Uau, ele era mais alto que Jiraiya-sama. Na verdade, ele era careca, com olhos castanhos claros e sem pupilas e um rosto severo enquanto nos olhava. Espere, hã? Não era o Gobi Jinchuriki. Olá, Roshi, Ansan cumprimentou. Sua voz era um baixo profundo que parecia ter feito meu peito tremer. Quem é esse? Oh, conheça Yuriko Uchiha, a atual chefe do clã. Yuriko-san, conheça An. O Gobi Jinchuriki, disse Roshi, apresentando nós dois. Baixei a cabeça educadamente, com um pequeno sorriso no rosto enquanto ele me olhava. Por favor, conheça você, Ansan. Eu o cumprimentei de uma maneira que beneficiou a festa. Ouvi falar da sua força como shinobi. Assim como eu, Ansan respondeu educadamente levantando uma sobrancelha enquanto olhava para Roshi-san com curiosidade. Embora deva admitir que estou surpreso em ver vocês dois juntos. Escondi meu sorriso atrás do meu leque antes de responder a sua pergunta não feita. Eu estava vigiando as negociações com Roshi-san, e quando ele estava em Konogakure, ele se ofereceu para me escoltar quando eu estava começando a ficar irritado com algumas das propostas que os nobres estavam enviando em minha direção, expliquei. Ele era um cavalheiro, então decidi que ele me acompanhasse aqui em Iwagakure também. Roshi-san riu um pouco, provavelmente por eu ter deixado de fora o fato de que ele acabou passando os poucos dias em Konoha na minha casa, mais especificamente na minha cama. Entendo bem, estou feliz em conhecer uma amiga de Roshi, Yuriko-san, respondi, ganhando um breve sorriso descoberto de mim em resposta enquanto apertamos as mãos. Como você está achando Iva? Cantarolei por um momento enquanto considerava como responder a sua pergunta. É interessante, eu decidi. Posso ver como seu ambiente afetou sua escolha de design e devo dizer que combina muito bem com as montanhas circundantes. Ansan sorriu para mim com aprovação pela minha resposta. Estou feliz que você pense assim, ele respondeu suavemente. Embora eu deva admitir, gostaria que houvesse mais fontes termais como Raino-Kuni. Ou está tendo um caso de amor ilícito com todas as fontes termais existentes, Roshi-san sussurrou provocativamente em meu ouvido, fazendo-me sacudir meu leque sobre a boca enquanto eu ria. Embora ele diga que é apenas um efeito colateral da liberação de fervura que o Gobi concedeu a ele. O nome dele é Koku, Ansan respondeu revirando os olhos para Roshi. Só porque você não tem um bom relacionamento com Goku-san não significa que eu tenha que ter um com Koku. Isso despertou meu interesse, afinal, foi um dos poucos que não teve nenhum tempo de tela no anime, o que significa que muito sobre ele era desconhecido. Então, conhecer mais sobre os outros Jinchuriki foi um bônus em meus livros.
Como você conseguiu fazer amizade com ele, Ansan? Eu questionei curiosamente, desviando a atenção do homem de sua breve discussão com Roshi-san. Simples, ele não estava realmente interessado em lutar, respondeu Ansan. Eu ajudei a transformar minha paisagem mental em uma floresta para ele ficar enquanto compartilhava meus sentidos com ele. Bem, isso não será muito útil com o excêntrico Kurama, isso é certo. Bem, isso é uma sorte para você, eu disse em resposta. Ansan concordou com a minha afirmação. Foi tudo o que ele disse sobre o assunto antes de começarmos a desviar nossos tópicos de biju e mais em direção a histórias e rumores interessantes. Ansan eventualmente se separou de nós, deixando nós dois livres para fazer nossas rondas, cumprimentando vários nobres e conversando educadamente com eles enquanto nós dois contávamos mentalmente os segundos até que fosse educado o suficiente para sairmos da festa. Felizmente chegou a hora de pedirmos desculpas e sairmos do prédio onde a celebração estava sendo realizada, permitindo que Roshi-san me guiasse por sua aldeia no ar fresco da noite de Vagakuri. Assim que saímos da celebração, achei minha noite com Roshi-san muito agradável, pois ele me mostrou os pontos turísticos da vila, me apresentando a algum shinobi de quem ele era amigo quando os encontramos. Eventualmente acabamos em sua casa simples de um andar que ele surpreendentemente dividia com Ansan quando um deles estava na aldeia. E antes que você pergunte, não passamos o resto da noite como coelhos, simplesmente decidimos passar descansando, curtindo a companhia um do outro. O resto do meu tempo em Iwagakure foi realmente legal. Passar algum tempo com os dois Jinchuriki foi bastante esclarecedor sobre suas personalidades, e o quanto Koku-san e Goku-san conversaram um com o outro quando os dois estavam próximos para permitir o biju para usar seu link telepático. Em meu terceiro dia em Iwa, um dia antes de partir, fiquei bastante surpreso quando encontrei uma certa Kurotsushi, a neta do Tsushikage. Ei! Abraça folhas, saia da minha frente. A garotinha gritou para mim enquanto Roshi me mostrava alguns de seus restaurantes favoritos, bem no meio da estrada, onde havia bastante espaço para se mover para os dois lados. Nossa, que criança rude! Há muito espaço para você andar, criança, eu disse a ela com firmeza. Não há necessidade de ser tão rude. Calhe a boca, seu maldito abraço de folhas. Ela rosnou antes de se virar para Roshi-san. E você não deveria estar falando assim com ela. Ela obviamente está tentando subverter você para ser uma abraçadora de folhas como ela. Eu não consegui parar o bufo pouco feminino que rompeu de mim com a raiva da criança quando ela se virou para Roshi-san, que parecia bastante irritado com a criança. Eu não sei, Roshi-san, você já está se sentindo um pouco subvertido? Perguntei a ele provocativamente, arrancando uma risada do Jinchuriki. Acho que não, talvez você não esteja se esforçando o suficiente. Ele respondeu tão provocativamente quanto a garota fomegava ao nosso lado. Ei, eu sou neta do Tsushikage, você tem que me ouvir. Ela gritou infantilmente. Não, realmente não, Kurotsushi Roshi-san informou-a severamente. Seu avô? Sim, seu pai? Eu escuto porque eu respeito você? Nem tanto. Kurotsushi rosnou enquanto parecia que estava prestes a formar alguns selos de mão antes que o musculoso Kitsushi-san aparecesse atrás dela, plantando a mão em seu ombro enquanto ela congelava. Desculpe por isso, Uchiha-san, o shinobi mais velho disse educadamente enquanto olhava para sua filha com desaprovação. Eu tinha certeza de que disse a ela para se comportar da melhor maneira possível com você e com a delegação do Okage-sama, mas parece que ela não estava ouvindo. Mas eles são abraços de folhas, Kurotsushi choramingou enquanto batia o pé infantilmente. Eles deveriam ser os bandidos, não são? Para ser justo, os shinobi de Vagakuri eram bandidos para nós antes do tratado ser assinado, comentei, levantando uma das sobrancelhas para ela. Além disso, somos shinobi, inimigos em 1 minuto, aliados no segundo é praticamente normal. A menina mais nova olhou carrancuda para mim enquanto seu pai e Roshi-san riam divertidos. É verdade, Kitsushi-san concordou com a cabeça. Vamos lá, Kurotsushi-chan, somos aliados de Konoha agora, não há necessidade de ser tão agressivo com eles, e se ela ainda não subverteu Roshi, duvido que algum dia o faça, mesmo com suas atividades fora do expediente. Fiquei bastante orgulhoso de mim mesmo quando não corei com o sorriso que ele enviou em minha direção. Nós dois somos adultos consentidos. O que fazemos em nosso próprio tempo é problema nosso, eu disse no estilo de uma senhora adequada, fazendo com que Roshi-san produzisse uma tosse que soava como besteira, me fazendo dar uma cotovelada nele. Resposta. Kitsushi-san riu divertido. Por favor, aproveitem o resto do seu dia, ele nos disse enquanto guiava Kurotsushi fazendo beicinho. Antes que eu esqueça, o Tsushikage queria falar com você hoje em algum momento, Roshi. Certo, irei vê-lo depois de comer alguma coisa, confirmou Roshi-san com um aceno de cabeça antes de bater em meu braço. Vamos, conheça um bom lugar que serve um churrasco muito bom. Sorrindo para ele, peguei seu braço oferecido e permiti que ele me guiasse até o restaurante. Você está pronto, Sarutobi-sama? Eu questionei quando entrei em seu quarto no hotel em Iwa. De fato estou, Yuriko-chan, ele confirmou com um breve sorriso. E você, não vai ficar muito desapontado por se separar do seu amigo? Revirei os olhos com sua insinuação, tendo aturado isso dele mesmo e de quase todos de Konoha. Você me conhece, eu sempre caio em pedaços sempre que meu coração está partido, eu disse sarcasticamente em resposta, arrancando uma risada do meu líder. Nós dois sabíamos que isso provavelmente não seria algo permanente, eu disse a ele claramente. Foi algo agradável enquanto durou. Sarutobi-sama riu um pouco enquanto olhava para mim com conhecimento de causa. É o que você diz, Yuriko-chan, então você diz. Ele brincou, arrancando um gemido de mim. Você e minha mãe, eu juro, suspirei enquanto colocava a mão sobre os olhos.
Nenhum de vocês abandonou a menor das coisas. Estamos apenas zelando pelos seus melhores interesses. Disse-me Sarutobi-sama quando saímos de seu quarto para nos juntarmos ao resto da delegação em nossa viagem de volta a Konoha. Acho que posso cuidar dos meus interesses muito bem, Sarutobi-sama, respondi secamente, acompanhando-o facilmente. Eu sou o chefe do meu clã e um dos seus melhores shinobi. Acho que posso cuidar de mim mesmo. Sarutobi-sama riu alegremente em resposta aos meus protestos. Sim, mas não acho que sua mãe vá ouvir isso, ele brincou. Ah, veio se despedir de nós, Onoki? Virei meu olhar para ver Onoki esperando no portão de Iwagakure com seu filho, Ansan e Hoshi-san parados ao lado dele. Claro, seria rude não fazer isso, ele respondeu enquanto os dois apertavam as mãos. Isso e ele queria escapar da papelada, Ansan apontou brincando, arrancando algumas risadas de nós enquanto Onoki-san fingia estar irritado. Foi um prazer conhecer você, Yuriko-san, disse ele, dirigindo-se a mim enquanto estendia a mão blindada. O prazer foi meu, Ansan respondi, agarrando sua mão em troca. Por favor, se você estiver em Konoha, não tenha medo de visitar, minha família e eu ficaremos felizes em acomodá-lo. Ansan piscou um pouco surpreso antes de concordar. Eu simplesmente posso fazer isso, disse ele facilmente, franzindo os olhos para mostrar que estava sorrindo sob a máscara. E suponho que poderia encontrar um lugar para você, Hoshi-san, acrescentei provocativamente, virando-me para a ruiva que bufou em resposta, sorrindo para mim. Cuidar de vocês mesmos? Claro, você faz o mesmo, certo, Yuriko? Hoshi-san respondeu, sorrindo calorosamente para mim, uma pequena vibração percorrendo meu corpo com a ação. Sempre assegurei, inclinando-me para beijá-lo na bochecha. Até a próxima! Afastei-me da dupla quando a delegação se aproximou de Sarutobi-sama, uma dupla de Jonin de Iwagakure avançando para guiar nosso grupo com segurança. Assim partimos da casa de nossos mais novos aliados, Iwagakure, pacificamente para grande choque de muitos outros países com a mais nova aliança. Quando a procissão voltou para casa em Konoha após a assinatura do tratado em Iwa, eu esperava que as coisas voltassem ao normal. Não foi isso que consegui. Nei-chan, tenho tido esses sonhos estranhos desde que Iwa esteve aqui, Naruto-kun anunciou assim que troquei minha roupa de shinobi por um simples par de calças e uma camiseta e relaxei no sofá. Ah, e quanto a Naruto-kun? Eu perguntei a ele gentilmente, meu estômago doendo com a minha suspeita. Bem, é uma grande raposa laranja com orelhas grandes e 9 caudas atrás de uma gaiola, afirmou Jinchuriki, confirmando meus temores. E ele continuou ameaçando comer você e Sasuke. Fechei os olhos brevemente antes de soltar um suspiro. Eu esperava esperar até você ter 10 anos para ter essa conversa. Eu disse a ele enquanto abria os olhos para ver os olhares confusos que Naruto-kun e Sasuke-kun estavam me enviando. Espere um momento e eu explicarei. Eu rapidamente me levantei do sofá e fui até a porta, colocando uma placa de não perturbe a menos que estejamos sendo invadidos. E então tranquei a porta e coloquei um selo de silêncio na entrada e voltei para o sofá. Certo. Você se lembra da história da noite em que você nasceu, Naruto-kun? Perguntei a ele, recebendo um aceno do menino, embora não conseguisse nomear seus pais. Consegui dar a ele uma versão editada dos acontecimentos que cercaram seu nascimento. Bem, lembra como eu não consegui responder como Yondaime derrotou a Kyuubi? Mais uma vez, Naruto-kun e Sasuke-kun acenaram para mim. Bem, isso é porque Biju não pode ser derrotado convencionalmente, expliquei. Algum de vocês se lembra do que os Bijus são feitos? Eles não são puro chakra? Sasuke-kun questionou com a cabeça inclinada, franzindo a testa de uma maneira fofa que infelizmente tive que suportar por causa da conversa séria. Correto, Sasuke-kun, sorri para o garoto em confirmação. Como eles são puro chakra, eles acabariam espalhados até serem reformados mais tarde, o que significa que só há uma maneira de lidar com eles a longo prazo, Fuinjutsu. O que isso tem a ver com meus sonhos? Naruto-kun questionou, parecendo muito com uma raposa com o rosto franzido em concentração. O Yondaime selou a raposa em uma jarra ou algo assim? Balancei minha cabeça negativamente. Não, infelizmente a Kyuubi é muito forte para ser selada assim. A única maneira de uma Biju como a Kyuubi ser selada adequadamente é selando-a em um bebê. Expliquei a compreensão que surgiu na dupla. Naruto-kun, o Yondaime confiou esse fardo a você porque sua mãe era a anfitriã anterior da Kyuubi. O homem mau que atacou quando você nasceu extraiu a força e o escravizou com uma técnica de Sharingan criada por Madara que nunca foi realmente aprovada abaixo. Meus irmãos mais novos pareciam chocados com a revelação do status de Naruto-kun. Então, a raposa que eu vi nos meus sonhos é a Kyuubi? Naruto-kun perguntou nervoso. Balancei a cabeça em confirmação. É um fardo terrível de carregar, mas Yondaime-sama e sua mãe tinham fé que você seria capaz de suportar, eu disse a ele, aproximando-me dele para poder abraçá-lo. Eu esperei para te contar porque queria ter certeza de que você tinha idade suficiente para entender. Apenas lembre-se, embora a Kyuubi possa estar selada dentro de você, isso não faz de você a Kyuubi. Naruto-kun assentiu lentamente em resposta antes de se enterrar em meus braços, fungando enquanto segurava as lágrimas. Sasuke-kun deu um tapinha nas costas de seu irmão enquanto eu abraçava o loiro com força, dando-lhe todo o conforto que poderia lhe proporcionar com o abraço. O que devo fazer? Ele me perguntou, olhando para mim com olhos marejados. Sobre a Kyuubi. Eu sorri gentilmente para ele enquanto usava o ele da minha camisa para enxugar seus olhos. Por enquanto, tente falar com ele, sugeri suavemente. Pergunte a ele qual é o nome, o que ele gosta e o que não gosta, o que você poderia fazer para deixá-lo mais confortável no celo. Lembre-se, ele está preso há muito tempo para mantê-lo fora das mãos de pessoas que controlariam ele para seus próprios fins, mas no final, ele próprio é uma vítima.
Naruto-kun franziu a testa um pouco antes de acenar em compreensão antes de se enterrar em meu corpo, enquanto simplesmente ficamos sentados no sofá. Sasuke-kun logo se insinuou em meu abraço, não querendo ficar de fora da sessão de abraços. Eu fiz uma careta enquanto observava os aspirantes a Kunoichi de 9 anos reunidos na minha frente executarem seus exercícios de taijutsu. Yamanaka, eu gritei para a filha de Inoishi, que se encolheu um pouco quando foi pega em flagrante olhando para onde os meninos estavam fazendo seus próprios exercícios. 100 repetições extras para todo o grupo. Meu método para lidar com as fãs desse grupo era bastante simples. Em vez de punição individual, todo o grupo é punido se eu pegar uma ignorando o trabalho designado para cobiçar um dos meninos. Funcionou rápido, o que Ino definitivamente estava aprendendo enquanto recebia olhares de toda a turma por ganhar mais trabalho. Curiosamente, houve uma grande mudança devido aos meus métodos um tanto draconianos. Sakura Haruno não era mais uma fã. Essa mudança em particular aconteceu quando, num ataque de aborrecimento, eu os fiz escrever 10 coisas que sabiam sobre o que Sasuke-kun gostava, não gostava e seus objetivos na vida e então desconstruíram cada uma de suas crenças sobre ele. Tive um prazer especial em desconstruir suas crenças de que ele pretendia vingar seu clã e tirar de mim a liderança. Ele deu uma olhada na papelada que eu cuidava diariamente e decidiu que não queria nada com a liderança do clã. Garoto inteligente. Isso, combinado com a minha pergunta sobre o que eles queriam realizar como Kunoichi, deixou vários deles se questionando, incluindo Sakura. A Cabelo Rosa aparentemente decidiu que eu seria seu modelo como Kunoichi e começou a me implorar por aulas de Irojutsu. Lembrando que ela se tornou no cânone com algum treinamento de Tsunade depois de anos negligenciando suas habilidades, decidi realmente ensinar a garota fora da academia. E querido Kami, a garota é um gênio discreto. Embora suas reservas de chakra fossem naturalmente baixas como resultado de ser uma shinobi de primeira geração e meia, sua mãe sendo uma civil sem um ninja na família por 5 gerações e seu pai sendo um genin vitalício aposentado, mesmo com ela em uma dieta adequada para uma Kunoichi e treinando regularmente. Acho que os materiais originais subestimaram seriamente o controle que essa garota tem sobre seu chakra. Balançando a cabeça com esses pensamentos, voltei para a turma, mantendo um olhar atento sobre eles. Então, você é um jonin de elite, próximo do mestre Irionin, líder de um clã e professor? Uma voz familiar questionou nas proximidades, me fazendo sorrir com ternura quando me virei e vi Roshi-san encostado no prédio da academia com os braços cruzados sobre o peito. Bem, aparentemente sou o único que consegue fazer seu trabalho direito nesta vila, eu disse com um suspiro dramático enquanto me virava para Roshi, uma pequena vibração em meu coração enquanto eu o encarava adequadamente, mantendo um olho no meninas para ter certeza de que continuavam com suas repetições. O que traz você a Konoha? Ele encolheu os ombros em resposta. Não faço ideia. O cercador me disse para tirar férias com An e visitar nossos aliados para fortalecer as relações por um tempo, ele respondeu com uma risada. Dou 3 palpites sobre onde An está. Eu ia alegremente em resposta, algumas das garotas ficaram em choque ao me ver rindo. Isso é muito fácil de adivinhar, eu disse a ele com um sorriso radiante, antes de me virar para meus alunos com um olhar sombrio para aqueles que pararam, solicitando que recomeçassem em velocidade dupla. Mesmo assim, é bom ver você de novo, tem se mantido ocupado? Vocês sabem como é, alguém sempre tem um problema, e nós somos a ferramenta multifuncional para resolver o problema, disse Roshi com um sorriso, olhando para as meninas com um olhar crítico. É bom ver que algumas pessoas conduzem forte a Kunoichi, elas têm mais a perder no campo do que o shinobi. Várias garotas empalideceram ao perceberem do que ele estava falando, as outras garotas estavam protegidas demais para entender completamente. Isso, e de jeito nenhum dos meus alunos vai ser um peso morto, eu anunciei com um bufo, cruzando os braços sob o peito, notando com prazer a maneira como seus olhos foram para o meu peito. Roshi bufou quando começou a me ajudar com a lição final do dia, enquanto começamos a treinar com os alunos, proporcionando uma visão única aos alunos. Logo, coloquei os meninos em seu quarto, fazendo o dever de casa deixando Roshi e eu na sala, um de cada lado do sofá, aproveitando a companhia um do outro pela primeira vez em 6 meses. Então, qual é o verdadeiro motivo do seu cara estar aqui? Eu perguntei a ele finalmente enquanto ele puxava meus sentimentos para seu colo e começava a massageá-los. Bem, em parte como férias, como eu disse, e em parte porque seu Hokage quer começar a treinar Naruto com a Kyuubi, ele pediu por mim especificamente. Mas como não havia nada urgente, Onoki enviou An também, explicou Roshi, enquanto ele trabalhava em meus pés. Ele parecia estar preocupado com alguma coisa porque nos disse que não queria nos ver por um ano basicamente. Ele preparou as coisas para que estivéssemos à disposição de Konoha por enquanto. Por incrível que pareça, isso aconteceu depois que Jiraiya apareceu do nada para falar com o cercador. Bem, isso é estranho. A menos que poderia ter sido a Akatsuki fazendo um movimento antecipado? Estranho, vocalizei depois de me livrar daquele pensamento horrível. Mesmo assim, será bom ter você por perto, pelo menos por um tempo. Roshi sorriu de volta para mim antes de suas mãos pararem. Há algo que eu queria conversar com você, ele comentou, me lançando um olhar sério. Nosso relacionamento, Onoki está apoiando isso, e tenho certeza que seu Hokage também está. Ele me levantou uma sobrancelha, o que me fez acenar com a cabeça em troca. Bem, o que você acha disso? Suspirei enquanto considerava suas palavras por vários momentos. Não posso dizer que não me oponho à ideia, disse-lhe finalmente. Eu gosto de você, nos damos bem. Além disso, você não é a pessoa mais feia que já conheci. Roshi bufou em resposta enquanto sorria para mim, fazendo cócegas em meus pés como vingança, fazendo com que várias risadas saíssem da minha garganta. Então, onde isso nos deixa exatamente? Ele perguntou, parecendo um pouco incerto. Eu sorri para ele facilmente.
Isso significa, além de procurar um anel, você pode querer perguntar ao Noki o que acontecerá se nos casarmos, eu disse a ele. Bem, eu já tenho a resposta para uma dessas, ele grunhiu, retomando sua ação de massagear meus pés. O Noki me disse que se continuássemos nosso relacionamento, eu acabaria sendo enviado para Konoha para me tornar um shinobi aqui, já que você é um membro do clã e, ainda por cima, chefe do clã. Pisquei com os olhos arregalados. Mas, e o fato de você conter Goku-san? Eu perguntei a ele. Isso não machuca Iva se você se tornar um shinobi de Konoha? Mais ou menos, mas em troca, já que estou me casando com alguém do seu clã, você será obrigado a presentear Ivagakure com 2 jutsus iguais à força de classificação A. Ele me disse com um olhar astuto enquanto eu suspirava. Facilmente feito, eu assegurei a ele com um sorriso, mostrando meu Sharingan por um breve segundo. Então, acabamos de concordar em casamento? Roshi piscou enquanto considerava minhas palavras. Acho que sim, disse ele com um olhar pensativo. Então, esse é um resultado interessante. Eu balancei a cabeça concordando. Como você se sente sobre isso? Eu perguntei a ele com um olhar preocupado. Eu também não me oponho a isso, assegurou Roshi com um pequeno sorriso. Confesso, porém, que nunca pensei que me casaria. Uma preocupação justa para um Jinchuriki, admito para mim mesmo, mas com a qual Roshi terá que se preocupar mais. Acho que isso significa que temos que marcar uma data, não é? Perguntei a ele, permitindo que meu corpo relaxasse. Acho que sim, isso deixaria sua mãe feliz pelo menos, Roshi disse provocativamente, arrancando uma risada minha. Mas é estranho, o fato de que não serei considerado um shinobi de Iva quando nos casarmos. Eu fiz uma careta um pouco enquanto olhava para ele com preocupação. Você está bem com isso? Expressei minha preocupação, meu coração apertando um pouco em resposta ao meu nervosismo. Roshi ficou em silêncio por vários momentos antes de responder. Sim, acho que sim, em geral. Há muito pouco amor perdido entre Ivagakure e eu, explicou ele com um suspiro. Vou sentir falta de algumas pessoas, principalmente de An, mas acho que preferiria ficar aqui. Sorri calorosamente para ele antes de ajustar minha posição para me aproximar dele. Bem, então, acho que só preciso ter certeza de que há algo que faz você se sentir ligado a Konoha, não é? Perguntei a ele com uma voz rouca, fazendo piscar enquanto deslizei em seu colo de frente para ele. Porque eu não acho que quero que você vá a lugar nenhum tão cedo. Roshi engoliu em seco, parecendo um pouco surpreso com minha ação. Bem, acho que não posso reclamar disso. Ele riu enquanto colocava as mãos na minha cintura, com um largo sorriso no rosto. O que exatamente você tem em mente? Eu acho que você sabe. Eu respirei enquanto me inclinava para ele, pressionando intencionalmente meu peito contra ele. Por que não vamos para o meu quarto para que eu possa explicar detalhadamente? Roshi piscou antes de repente me ver sendo carregado por ele para o meu quarto, o riso borbulhando em meu peito enquanto ele corria pelo apartamento. Minha menina vai se casar, minha mãe gritou quando bateu em mim, me abraçando com força depois de mim e Roshi compartilhou a notícia com ela no dia seguinte. Perto de An estava rindo ao lado de meus irmãos mais novos. Acalme-se, mãe, implorei desesperadamente enquanto tentava afastá-la. Não é grande coisa. É sim. Minha mãe protestou enquanto me deixava dançar ali mesmo. Vou ser avó. Roshi tossiu enquanto evitava meu olhar. Mãe, você pode guardar essa comemoração para quando eu estiver grávida, protestei. Precisamos de ajuda com o planejamento da cerimônia. Claro, minha mãe aplaudiu, virando-se para nós dois. Vou falar com o Okage sobre os certificados necessários. Quando eu voltar, conversaremos sobre vestidos. Antes que qualquer um de nós pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe desapareceu com um borrão, cintilação corporal. Tenho uma aula para dar, eu disse tardiamente enquanto olhava para o ponto em que minha mãe estava antes de me virar para Roshi. Boa sorte com minha mãe. Espere, o que? Pude ouvir o grito de Roshi enquanto saía correndo do apartamento em direção à academia. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.